o movimento, como é que se chama? O MLB? Movimento de Lutas dos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, exatamente, que impediu no início da manhã desta segunda-feira, na quadra de esporte da Praça Augusto Leite, no bairro do Tirol, na zona leste da capital, impediu a entrada e saída de eleitores do plano diretor. Hoje ia começar, finalmente, uma etapa discursiva e importante da escolha de delegados para finalizar o relatório do plano diretor. A gente já está com o Wilson Cardoso aqui no estúdio, que vai debater conosco. Temos as imagens do movimento de hoje. Já está passando no YouTube, hein? Quem está assistindo ao Repórter 98 Natal, no nosso canal do YouTube, está vendo as imagens. Essa quadra aí na Augusto Leite é uma quadra bem frequentada pela comunidade, é uma quadra que foi reformada acho que mês outubro, novembro do ano passado pela Prefeitura Municipal do Natal. Essa quadra é de uso da comunidade, bem frequentada por todos, e aí a turma do MBL que chegou num ônibus de turismo, financiado aí pelo partido de esquerda, eu não sei, ou se algum mandato de esquerda, e simplesmente, como o Danilo falou, é um protesto, uma invasão, uma tática de guerrilha, um cala a boca todo mundo e só vale a minha posição, e o processo democrático que estava transcorrendo foi impedido por essa atitude antidemocrática do que aconteceu no dia de hoje. Eu passei por lá no momento, estava tendo grito de guerra, uma gritaria, um tumulto. Aí já tinha guarda municipal lá, depois tinha uma equipe da Polícia Militar, também foi deslocada para lá, mas eu não sei quem estava em loco, era o Wilson Cardoso, que pode nos relatar como foi esse princípio, a retomada da discussão do plano diretor que foi tumultuada. Dá boa noite aqui, Wilson Cardoso. Bem-vindo, Wilson, nosso repórter 98. Boa noite, Danilo, João, Mulatinho e aos ouvintes da 98. Wilson, primeiro vamos lá. Qual é o seu local de fala nessa discussão do plano diretor? Eu sou conselheiro do Concidades. O que é o Concidades? É o conselho da cidade, é o maior conselho municipal que existe. Ele fica acima de todos os outros conselhos municipais, tipo Complan, Conselho de Saúde, de Educação. E o Concidades é quem decide as coisas mais importantes, como, por exemplo, o plano diretor da cidade. Como é que foi lá, Wilson, hoje, essa confusão? Eu queria até que a produção pode ficar passando aí esporadicamente o vídeo no YouTube, né? Que tem muita gente no YouTube querendo assistir, youtube.com/98FM Natal. E a gente vai contando aqui, a partir da narrativa de Wilson, a gente vai contando aqui como é que foi essa invasão lá no evento hoje. O evento está marcado para toda essa semana. Dia 25, que foi hoje, seria a eleição dos delegados do segmento de movimentos populares. Amanhã, dos delegados de ONGs, representando as ONGs. Quarta-feira vai ser dos acadêmicos e profissionais. Quinta-feira, os empresários do ramo de construção civil. E sexta-feira, os trabalhadores representando as suas entidades sindicais. Essas são eleições presenciais, cada uma nos seus segmentos. Lembrando que lá atrás, no ano passado, houve a escolha desse delegado de modo virtual e a Justiça anulou esse processo de escolha, não foi? Foi. Nós estamos, eu digo dos participantes, né, vivendo uma nova quarta etapa do plano da revisão do plano diretor. A quarta etapa foi feita o ano passado, foram eleitos os delegados por via eletrônica, depois as reuniões todas virtuais e no final foi votado o plano diretor que iria para a Câmara Municipal. Aos 45 segundos do tempo, como dizem, né? Agora com o negócio de VAR, não sei de quem, não é mais 45 não, né? Mas faltando meia hora para a divulgação, para o encerramento da votação, então chegou uma decisão do juiz suspendendo a divulgação do plano diretor e, consequentemente, o envio à Câmara Municipal. Isso aconteceu no ano passado. Pelo cronograma, até antes da eleição, o plano diretor seria sacramentado, promulgado, votado pelos vereadores e tudo mais. Mas com esse atraso, que foi muito grande, ele depois pediu várias provas à prefeitura, pediu isso, pediu aquilo, isso através de ações movidas pelo Ministério Público. O Ministério Público é que entrou com todas essas ações. E em cima de dois fatos, ele anulou essa quarta etapa, dizendo que não podia ser eleição por via eletrônica, tinha que ser presencial, e também o cálculo do número de delegados.
O regimento interno fala que é 140 delegados. Mas se tiver falta de candidatos em algum segmento, você faz uma proporcionalidade. A proporcionalidade que o núcleo gestor da revisão do plano diretor fez foi de tal forma que ao invés de 140 tivesse 128 delegados, por falta de 2 delegados apenas, dos 5, faltaram 2 candidatos para as ONGs, o segmento de ONGs, e faltaram 4 candidatos para o segmento, aliás, 5 candidatos para o segmento de trabalhadores representando as entidades sindicais. Então a prefeitura, depois que foi feito isso, a prefeitura disse, puxa, a gente sai ganhando, a gente sai recorrendo, ganha, depois o Ministério Público entra, aí a gente perde, depois vai para Brasília, ganha, lá em Brasília mesmo, depois perde. Isso realmente dá uma insegurança jurídica para quem vai investir em Natal, quem tem um lote de terra e quer fazer uma construção no seu lote de terra, a insegurança é muito grande, porque você não sabe se é para valer ou não o que tá ali no plano diretor. Se ele está sempre subjúdice por essas 2 razões. A prefeitura resolveu então cancelar a 4ª etapa. Muitos não gostaram porque foi muito trabalhosa. E refazê-la, que seria hoje. Isso, refazer. Hoje, não, refazer escolhendo os delegados para começar com a etapa. Começou inclusive com abertura para novos delegados, lá em dezembro, para novas candidaturas a delegados. Aí começou do zero essa 4ª fase, que chama de conferência final, mas ela tem a primeira coisa a filiação dos delegados que quiserem, dos novos delegados. Depois é a pré-conferência que ia começar hoje. Pré-conferência, a eleição dos candidatos a delegados. Era essa eleição que acontecia hoje. E o camarada do MLB queria ser um dos membros, um dos representantes, dos delegados. O negócio é o seguinte, eu inclusive fui o primeiro eleitor. Eu cheguei lá com o pessoal, organizou-se muito bem. Então eu fui o primeiro eleitor. Aí começou a chegar o pessoal. Eu não sei exatamente o número, mas mais ou menos uns 12 chegaram a votar. Mas aí desceu um ônibus do MLB, onde com todos. Você viu o ônibus? Eu vi, eu tenho filmagem. Eu também vi. E quem pagou o ônibus? Foi o MLB? Ninguém sabe, né? E o MLB tem dinheiro para pagar um ônibus? Não sei, mas tem Alguém um ônibus. financia o MLB. Eu tenho a filmagem, inclusive, aqui no meu celular. Não, todos os blogs publicaram esse ônibus. Chegou um ônibus, o pessoal desceu e saiu com os gritos de guerra, invadiu a quadra e disse, não sai ninguém nem entra mais, não vai ter mais eleição. Reviraram as cadeiras, reviraram mesas. Reviraram mesas. Tem aí a imagem aí, se a próxima pode colocar novamente aí. A turma revirando a mesa, é o vídeo seguinte, aí é quando eles estão fazendo o grito de guerra, né? Protestando, todos de vermelho, né? A ocupação Pedro Melo aí na camisa, algum lugar. Aí começa. E aí ele já jogando as cadeiras ali na ponta, ali era a entrada, né? Acho que ali era a entrada da votação. Eles lá impedindo com as mesas e cadeiras e os gritos ali, palavrões. Wilson, o que é que eles estavam querendo? Para mim, eles só queriam tumultuar o processo. É para não ter o processo, porque não tinha, era uma motivação política, cantando, digamos assim, gritos de guerra contra o prefeito. E quando se ia conversar com eles, não, porque a gente quer colocar delegados no plano diretor. O negócio não é assim. Em 2017, que era já para ter virado o plano diretor, que é de 2007 a 10 anos, foram feitas audiências públicas, onde se discutiu e aprovou em auditório cheio o regimento interno. E o regramento para ser delegado. O regramento para ser delegado. Para ser delegado, você teria que participar pelo menos de uma das 14 oficinas, pelo menos uma, e da conferência que houve no final de dezembro do ano retrasado, de 2019. Então, quem não participou dessas duas não podia ser delegado. E nem há mais prazo para fazer a inclusão de novos delegados. Já passou em dezembro. Aí depois foi feita a inclusão, já passou, não tem mais. Eles têm um candidato. Eles disseram que não tem, não sei o que, eles têm. Eles têm porque esse candidato ele foi para a conferência e foi para uma das oficinas. Ou várias das oficinas, eu não sei.
Foi votado e tudo, e foi eleito na votação eletrônica. Então, é um argumento falacioso, não é isso que ele não tem candidato. Talvez ele não tenha hoje, ele não tenha se organizado para ter votos para esse candidato, possivelmente. Mas candidato eles tinham. Então, olha, era os gritos de guerra totalmente políticos, daqui não sai, daqui ninguém me tira, vamos quebrar tudo e etc e tal. Foi muito lamentável. Eu, como cidadão... Mais imagens passando agora aí pelo youtube.com/98FM Natal. Perdão, Luiz. Eu, como cidadão... Olha o ônibus ali. Pois é, um ônibus que levou a turma do MLB para o protesto. Aí, olha, foi uma coisa assim que perturbou muito as pessoas que foram votar. Porque você viu um negócio daquele, é uma coisa democrática, uma coisa que você... Eleição sempre é democrática. E alguém impediu a eleição. O que é que acontece? Vai continuar amanhã vai ser das ONGs, como eu falei, vai continuar normal. Normal não, né? Não, cheio de polícia agora para evitar esse tipo de vandalismo. Pelo menos eu acredito, eu não sou da polícia não, mas depois disso eu acho que eles não vão botar um carro com 3 guardas municipais para controlar esse pessoal, sabe? E já que não houve, quer dizer, foi prejudicada essa eleição por movimentos populares, o núcleo gestor amanhã às 14 horas vai fazer uma reunião onde vai redefinir na resolução 05 de 10 de dezembro do ano passado, vai redefinir uma nova data para ser feita a eleição dos movimentos populares. Wilson, tem um ouvinte que está acompanhando aqui pelo YouTube, Reginaldo Miguel, que pergunta: e o que os delegados ganham em participar do plano diretor? Os delegados não ganham nada, eles fazem um trabalho que é um trabalho relevante para a cidade do Natal. Ninguém ganha nada. Não existe ganho financeiro, por exemplo. É mais a participação, a opinião. Isso. Então, as ONGs, por exemplo, as organizações não governamentais, eles querem ter representantes para discutir e dar as opiniões deles em cima do plano diretor. Os trabalhadores, por sua entidade sindicais, também. Os movimentos populares, também. Ele vai, olha, eu quero que seja assim, assado e tal. É muito mais como representantes desses segmentos, defendendo as causas desses segmentos. Você é delegado de qual segmento? Eu sou de hoje, do Movimentos Populares. Eu sou conselheiro do Concidades. No voto, eu fui votado pelo conglomerado de bairro do Tirol, Petrópolis, Barro Vermelho, Lagoa Nova e Candelária. Então eu fui eleito por voto popular e sou conselheiro do Conselho. Me candidatei a ser membro do núcleo gestor da revisão do plano diretor. Também internamente lá eu ganhei a eleição, então eu fui votado para isso. E participo como consultor. Esse é o terceiro plano diretor que eu participo. Participei já, os caras dizem que eu sou a cara do plano diretor já, de tanto estar presente nessas audiências ao longo do tempo. Wilson, tinha algum político lá presente hoje nesse movimento aí do MLB? Rapaz, foi visto que eu tenho certeza, foi visto aquela nova vereadora, a Brisa, né, o nome dela, do PT, ela estava lá com o pessoal. E eu não me lembro mais. Alguém falou, mas eu não tenho certeza. A outra vereadora do PT, Divaneide. Mas eu não tenho certeza da Divaneide, se estava lá. A Brisa, sim, ela estava. Eu perguntei pela questão do ônibus, porque até onde se sabe, mais e mais passando agora no youtube.com/98FM Natal, da turma presa dentro do local lá, porque não conseguia sair, né? Eu imagino. Eu perguntei pela questão do ônibus, porque pelo que se sabe, o pessoal da MLB luta por moradias, né? A turma luta para ter um local lá, para ter um espaço para construir. Foi uma coisa claramente política. Alguém financiou o ônibus, pelo menos. Alguma coisa claramente política. Não tinha pauta do movimento de lutas dos bairros por moradia. No evento de hoje não tinha essa pauta, não existia essa pauta. Qual seria o objetivo deles, então? Era travar, perturbar e desafiar o poder público, desafiar a sociedade toda com esses atos deles. Wilson, agora como é que está o ano, como é que vai ser o cronograma para voltar às condições normais de temperatura e pressão e tocar o debate?
Foi dado muito prazo entre a pré-conferência, que é essas eleições de delegados, e a conferência final propriamente dita, que seria no dia 22, 23 e 24 de fevereiro. Então tem um prazo aí. Um mês à frente, hein? Mas já era assim. E eu acho que vai continuar sendo, porque pelo regimento, se o núcleo gestor e o Concidades redefinir a nova data que ninguém sabe ainda, né? A nova data dos movimentos populares, né? Da eleição dos delegados do movimento popular, a que foi prejudicada hoje. Então é só definir, não vai ter problema de atraso, né? Não vai ter problema de atraso. E a gente espera, terminando final de fevereiro, pelo regimento, tem 5 dias úteis para a prefeitura, através da CEMURB, da coordenação do plano diretor, eles sistematizarem, porque falta uma vírgula aqui, isso aqui está, né? Aqueles sistematizarem o plano votado e o prefeito então enviar para a Câmara dos Vereadores. Ou isso, e por que a polícia não agiu lá nessa invasão hoje? Né? Porque a turma ficou presa dentro do local, né? Pelo que eu entendi. Quem estava lá participando, trabalhando. Quem estava trabalhando, porque a maioria eram mulheres, tinha inclusive uma com a gravidez muito avançada. Foi uma coisa assim chata, não houve agressão física, mas houve uma agressão psicológica muito grande, que saiu as mulheres chorando de lá e tal, por conta dessa barbárie que foi praticada lá dentro. Vandalismo, né? Você viu no vídeo, né, que você está falando, Danilo, chutando cadeira, chutando mesa, pegaram as traves da quadra e botaram para ninguém entrar, para forçar a porta de entrada. E pior, usando crianças na frente como escudo, sabe? Eu acho que foi uma cena lamentáveis. Eu espero que agora a prefeitura, em todos os eventos relacionados ao plano diretor, que a população está ávida. Esse plano diretor era para ter sido votado, foi até um artigo que eu coloquei no plano diretor atual, o artigo 112. Ele deveria ser votado, revisado em 4 anos. Está na lei, na própria lei do plano diretor. Então, 2007 era para ter sido revisado em 2011 e depois ter sido revisado novamente em 2015. E obrigatoriamente pelo Estatuto da Cidade em 2017. Nós estamos em 2021. A cidade, todo mundo sabe como o Natal está perdendo espaço para João Pessoa, Fortaleza, Maceió, Recife. Muito espaço está perdendo. E para as cidades vizinhas daqui, de Parnamirim, São Gonçalo. E a culpa disso é o plano diretor, minha gente. Nós, como cidadãos, a gente tem que não aceitar esse tipo de coisa, sabe? Me perdoe, mas o Ministério Público não agiu quando era para revisar, obrigando a revisar o plano diretor em 2015, nos 4 anos, não agiu. Aliás, 2007 em 2011, não agiu para ele ser revisto em 2015, aceitou que em 2017, né? 2017, fosse feita apenas uma audiência para ver o regimento interno. Quer dizer, na hora de você querer mudar e melhorar a cidade, o Ministério Público está agindo, faz olhos, mete a venda nos olhos na hora que a lei está dizendo que é para fazer. E na hora que se começa a fazer, o Ministério Público entra para atrapalhar, para não querer o desenvolvimento de Natal. Nós, como natalenses, não podemos de jeito nenhum aguentar mais isso aqui na nossa cidade, sabe? Wilson, estamos entrevistando aqui o Wilson Cardoso, que é engenheiro, participa dos debates aqui do Plano Diretor de Natal. Wilson, a gente vai